Muito bem, então vamos a um vídeo aqui que já está começando. Você nota um padrão, sempre quando vem uma série de vídeos, todos na mídia mainstream ou alternativa, no contexto político, principalmente em período de eleição, todos vêm dizendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. É uma ação, é uma possível ação de propaganda coordenada. Tu não poderia fazer teu cenário um pouco mais vermelho? Eu acho que tu precisa pôr mais vermelho no teu cenário. Nós sabemos que alguns bolsonaristas são engatilhados pela cor vermelha, e nem cachorros treinados. Não vamos entrar nesse aspecto mais vulgar. Se você quiser colaborar com o canal, faça a doação via Pix, copie e cole o Pix no seu aplicativo bancário, não precisa entrar em site, não precisa fazer cadastro. Qualquer quantia ajuda. Assinaturas, mensalmente, temos várias nos dois serviços. Catarse, Consenso Aleatório, Democracia. Você vota todo mês, assinando a partir de 5 por mês. Não é nada 5 por mês, a inflação comeu esses 5 reais, virou uns 50 centavos. Tá? 5 reais por mês você assina e manda o número, veja ali no link, com a temática que você quiser, você manda por e-mail. Já nesse mês vai sair um vídeo. Essa recompensa existe há um tempão, mas o pessoal não participava porque não queria. Eu não pressiono ninguém a participar também. Então, para funcionar, tem que ter no mínimo 3 participando, e esse mês já vai funcionar. Então, depende de você, daqueles que assinam e daqueles que virão a assinar. 5 reais por mês, consenso aleatório. De 5 em 5, o seu voto vale 2 pontos. Então, se tu assinar 20 por mês, teu voto vale 4 pontos. Tu podes empatar votações. Então, isso foi desenhado para vários assinantes. De 5 a 20, escolha política. É o consenso aleatório no Catarse. A mesmo serviço se aplica no Apoia-se, só que dedicado a liberais, contra liberais, anarcocapitalistas e libertários, esse tipo de gente que a gente ama tanto. É uma versão democrática do React contra liberal, que já tem 2 assinantes, que é todo mês você escolhe um liberal libertário. É um serviço público esse aí. Se tu não sabe como ajudar teu país, essa é uma forma, porque esses caras são muito perigosos para a economia global e brasileira. Parte da miséria econômica que a gente se encontra é por causa dos neoliberais. A razão do Bolsonaro estar aí, neoliberais. Então, atacar essa gente, os seus acolytes, as seclas, é um serviço público, é mais do que qualquer militar sequer um dia fez pelo Brasil nos últimos 70 anos. Então, tu vai estar fazendo mais pelo Brasil do que esses vagabundos militares que ganham uma fortuna e não fazem porra nenhuma, ainda trabalham para o inimigo e colaboram com ele. Então, e no Catarse você tem escolha o tema político 2, 1 e 2, a diferença é o tempo, um é 10 minutos, o outro é 20, geralmente excede, também desenhado para mais assinantes. Temos um assinante, já tivemos 2, temos um. No escolha o tema político, você escolhe qualquer tema político que eu falo, e a conexão jornalística norte-americana. Esse é o serviço premium, engloba todas as recompensas abaixo no Catarse. Verifique os links na descrição. Ajude a manter o canal independente de governo, partido e patrocínio. Ninguém nos pega aqui, ninguém nos põe pressão, e isso é liberdade. Vamos lá para esse cara que precisa deixar o cenário dele um pouco mais vermelho, que eu acho que faltou vermelho no teu cenário. Vamos começar com as eleições. Dados da nova pesquisa BTG Pactual, divulgada hoje, apontam... BTG Pactual é uma agência do Guedes, né? A BTG Pactual é a sucursal do Guedes. Então não vale nada essa... Eu não acredito. Se ele disser assim, o sol brilha, eu vou levantar o dedo e perguntar, tem certeza? Por que não? Porque foi o BTG. O BTG fez uma pesquisa dizendo que o sol brilha. Eu não acredito nisso. Eu duvidaria disso. Então o Guedes, que é praticamente dono do BTG Pactual, que é simbiosado com o Bolsonaro, que ele é ligado com o Bolsonaro, faz uma pesquisa. Isso aqui não é uma pesquisa, isso aqui é uma indução, tá? Isso é uma tática jornalística de inteligência que funciona assim, ó. Eu pego 5 caras meu, eu pego 5 dos meus operativos e espalho eles em mídias diferentes, criando. No Brasil eles nem se esforçam muito, e não precisa, porque o brasileiro não oferece nenhum desafio, não oferece muito desafio em contraponto a esses caras. Mas tu pega 5 caras, o princípio é o mesmo. Tu pega 5 caras e espalha eles em diferentes grupos de mídia.
Eles têm que posar como se fossem idôneos ou distintos ou até tendo poucas diferenças. Pode ser qualquer besteira que se tu prestar atenção não significa nada. Eles na verdade pensam a mesma coisa. O Olavo passou a fazer isso depois, no meio do mandato do Bolsonaro, quando ele delegou que aquele Olavete operativo dele, o Felipe Moura Brasil. Quando o cara fala operativo, parece que o Olavo era um grande técnico de ações de inteligência, que não era, tá? O Olavo era que nem aquele presidente do Iraque pós-invasão, que inventou um monte de história porque ele era importante. A inteligência americana fingiu que acreditou porque queria enganar o povo americano a continuar lá. Isso é outra história. Talib, acho que é isso o nome dele. E todos esses neoliberais têm tudo a mesma cara. Tu vai olhar pra cara dele e vai ver, esse é um traidor mesmo. Meio estilo Fernando Henrique, assim. Então, não sei se ele era intelectual. Eu não sei que. O pessoal diz que o Fernando Henrique é intelectual. Eu não sei o que ele tem de intelectual. Mas, em todo caso, qualquer idiota escreve livro no Brasil. Eu não sei o que isso significa. Então, e ninguém lê mesmo, que diferença faz. Então, Lula tem 45 das intenções de voto, Bolsonaro 36. Tá, e daí? Também isso não significa nada, chega na hora eles roubam. Então o princípio jornalístico funciona assim, da desinformação. Tu seleciona 5 caras e, por exemplo, o cara A fala, a Lua não existe. Aí o cara C diz, jornalistas estão dizendo que a Lua não existe. Aí o cara D diz assim, pesquisas e há um consenso entre várias pessoas que a Lua não existe. Só eles estão dizendo que a Lua não existe. Mas eles criam um ecossistema que aí eles criam outros membros de uma hierarquia mais baixa que vem chamando, no caso nós chamamos esses de bolsonaretes, olavetes, ciretes, luletes, que é o ecossistema partidário político que chupa esses caras para dentro daquela bolha, ou uns chamam de bolha, mas não chega a ser bem uma bolha. Bolha é um fenômeno, porque tem gente que não está na bolha, mas está na esfera disso aí. Que não é convicto da bolha, mas ele está dentro da esfera, ele acha que isso é a realidade. A maioria dessas pessoas não entende que isso não é a realidade. Então é feito de uma forma que é o que a mídia principal faz. É criar uma noção de que isto é a realidade. Não é meramente a bolha. Tu não critica a realidade porque tu está nela, né? Por exemplo, você critica que você existe. Por exemplo, você chega e fala assim, será que eu existo? Não, você existe, você sabe que você existe. É a mesma coisa. Ninguém critica que não. Esse cara não critica a sua existência quanto o fato de estarem aqui. Esse é o efeito persuasivo da propaganda desse tipo. Que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manteve com 45% das intenções de voto. Aqueles laranjas na eleição, partidos voltam a lançar candidatas só para cumprir exigências. Uma laranja é um termo criminoso. Isso aqui é um loophole, é um buraco na lei, né? Não gostou da lei, vai lá e conserta ela, mas não fica criminalizando coisa que não é criminosa. Isso é coisa perigosa, porque isso aqui termina em STF agindo que nem rei, né? Ocorreu no último levantamento. O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, cresceu 2 pontos e aparece com 36%. Os números correspondem ao cenário estimulado, no qual uma lista de candidatos é apresentada aos eleitores. Tem tantas formas de se induzir e persuadir pessoas nessa metodologia. Acho que todo mundo sabe disso também, né? Em relação às demais candidaturas à presidência, Ciro Gomes ocupou o 3º lugar com 6%, Simone Tebet vem logo atrás com 3% e Vera Lúcia e Pablo Marçal ficaram com 1%. Os entrevistados que disseram que não votariam em nenhum candidato somam 4%, brancos e nulos 2% e não sabem ou não responderam 3%. Mesma ladainha. Quem é o dono desse metrópolis? Aí está uma coisa a ser investigada. Então eles vêm roubando de uma maneira plausível. Sobe 2 pontos aí pros caras. Cara, tá tudo certo. 2 pontos é acreditável, né? É assim que eles vêm vindo. Aí daqui a pouco eles sobem mais 2 pontos, sobe 1 pro Lula. Sobe 2 pro Bolsonaro, pro Lula. Baixa uns, vão fazendo uns joguinhos, né? Aí até quando tu vê, o Bolsonaro venceu de novo de uma maneira democrática. E qual é o problema disso aqui? Eu posso fazer um vídeo, vou fazer um vídeo separado talvez disso. O problema é que o Bolsonaro, não adianta criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro é consequência de um golpe de Estado que foi um ato de conspiração de traidores aqui, incluindo maçons dentro do exército brasileiro,
seguindo a ideologia internacional, obedecendo o SOUTHCOM, o Comando do Sul Militar Americano, enforçando a doutrina Monroe. Então, se tu quer ser governante de um país continental cheio de recursos naturais, que nem o Brasil, e tu não sabe da existência de uma doutrina política de dominação no continente que tem 200 anos, tu não deveria estar aí. Eu digo que o Lula não deveria estar aí por essa razão. Então, porque o PT só toma golpe, quem se ferra é nós, porque ele toma golpe em nosso nome. No caso, eles aceitaram o golpe de Estado para concorrer à eleição e aceitaram de novo as irregularidades do STF, que foi cúmplice no primeiro golpe de Estado do século XXI, que foi esse aí em 2014, que criou o GSI, que é o governo da ditadura militar. Aliás, não adianta tirar ou vencer a eleição, tirar Bolsonaro, se o GSI continuar aí. E as evidências mostram que o PT não vai remover o GSI, porque a esquerda nunca de fato revoluciona nada. Eles falam bastante coisa, mas eles não fazem nada, eles nem na realidade estão, tá? Então, se não refazer essas coisas, não vai fazer muita diferença votar no Lula. Vai melhorar o preço de alguma coisa, vai ter mais emprego, talvez, tá? Mas aí tem um troço chamado economia internacional. O Lula não ameaça essa economia internacional por causa de outras razões que eu já expliquei, de critérios de coisas que devem ser... por causa de outras coisas que eu já expliquei, de critérios de coisas que têm que ser feitas, e o Lula não faz. Porque ele é assim, paz e amor, não é esse o slogan dele? Então, certos afazeres que ele deveria fazer e não faz. Então, vai ser um neoliberal assistencialista. É isso que o Lula geralmente é. Um neoliberal assistencialista. Ele mantém as políticas neoliberais e distribui alguns vales aqui, vale lá. Se tu prestar bem atenção, o Bolsonaro já faz isso. Só que ele mistura isso com um neoliberalismo mais radical e com privatizações mais ferrenhas. Mas para uma pessoa desatenta, que não é tão afetada pela crise econômica, ela não vai notar muita diferença entre o Lula e o Bolsonaro, e aí fica aquilo que foi feito nos Estados Unidos. Transforma a eleição, isso é a americanização da política nacional, que não fecha com os problemas do Brasil, porque aí que tá, a esquerda concorda com a fraude da realidade, por uma mera questão de pseudo-paz, né? Essa paz que mata 60 mil pessoas por ano, essa paz de desemprego, insegurança alimentar, insegurança social, insegurança de todo tipo. Ele concorda com essa paz, que parece mais uma guerra, porque é uma guerra, porque os Estados Unidos nos atacou agora. Então concorda com a fraude eleitoral, concorda com os golpes para ter uma chance de vencer a eleição. Tudo isso para não lutar. E as oportunidades de lutar são dadas. E eles não tomam as oportunidades. Depois não adianta querer criar oportunidade, porque a gente explora oportunidades. Tá? Se eles não conseguem nem explorar as oportunidades, quem dirá criá-las? São duas vertentes diferentes de ação, mas o PT, a esquerda em geral, não é confrontadora de nada. Eu não acho que sejam nem nacionalistas. Eles não são. Tá? Eles querem o Estado para espalhar cargo burocrático e se sentirem o pai do povo. É uma coisa meio patronal assim. Não há independência, não há treinamento para a liberdade. Então, se inscreva, colabore, que Deus abençoe a todos, Deus proteja a todos.